Olá, estamos de volta com o Troca de Valor, nossa 21ª edição. E hoje, no Troca de Valor, nós temos um convidado, cara, gente boa, tá? Um baita de um profissional e certamente que vai contribuir com você. Falando sobre Cascaio, Money, administração financeira. Como é que é a sua vida aí? Se controla? Então, fique ligado porque hoje a gente vai falar bastante sobre educação financeira. Meus amigos, quero lembrar para você que o Troca de Valor está no ar sempre com a gentileza da Unimed e da Uniarp. Unimed, a maior cooperativa de saúde da América Latina. Uniarp, uma das melhores universidades do estado de Santa Catarina e referência no que diz respeito à universidade, é claro, com um curso aí de medicina que tem se tornado uma grande referência. E é claro que você acompanha o nosso Troca de Valor através das plataformas digitais. Temos aí o nosso canal no YouTube, estamos presentes no Deezer. É claro que você vai poder assistir, ouvir no Spotify, tem aí no Facebook, Instagram, TikTok. Olha, você não pode dizer que você não consegue assistir ou ouvir os nossos episódios. Então, seja bem-vindo, chegamos a 2026 com o nosso primeiro convidado, ele, Júlio Casagrande. Seja bem-vindo ao Troca. Prazer, Nilson. Olha, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pelo teu sim em aceitar esse convite de a gente explorar um pouquinho esse ser humano, esse profissional que com certeza não começou já sendo o presidente da cooperativa Cicobi Vale dos Pinhais. É claro que falar de você, estou falando aqui ainda de um jovem de apenas 42 anos, Júlio César Casagrande, natural de Caçador, aqui no meio oeste de Santa Catarina. O filho da dona Helena e do seu Almir, o irmão do Diego e do Bruno, né? O neto da dona Genoefa e, claro, o papai da Lara. Então, quero que você começar aqui esse programa falando um pouquinho sobre essa sua vida profissional. Como começou? Você já despertava logo cedo por essa parte financeira, essa parte que, é claro, do exata ou das ciências exatas nesse mundo, né, que é o mundo da cooperativa, enfim, o mundo das instituições financeiras? Bom, Denilson, olá a todos os ouvintes aí, quem está assistindo, né, os espectadores. Eu queria primeiramente agradecer ao amigo pelo convite, né. Eu sou assíduo espectador do seu podcast, então eu assisto Obrigado. Desde o início e eu vi os nomes que por essa bancada passaram, sabe, pessoas de renome nacional e por vezes até internacional, né, meu amigo? Então, Obrigado. Parabéns pelos convidados aí, que realmente transmitiram inspirações pra gente, alguns valores, né? E tendo eu esses nomes aí que passaram como referência também, eu tenho no mínimo que contribuir com algo hoje, né? Então, na minha posição atual, na área financeira, como o amigo bem mencionou, posso talvez falar um pouco sobre cooperativismo, economia, né? Especificamente o cooperativismo de crédito, que é a área onde eu atuo há mais tempo. Mas assim, Denilson, não começou dessa forma, né? Eu talvez o amigo saiba, ou não, mas eu aos 14 anos comecei a trabalhar, né? Eu comecei muito cedo, inclusive a contragosto do meu pai e da minha mãe, eles não queriam que eu fosse trabalhar tão cedo, né? Eu esperei completar os 14 anos porque eu já saí procurar emprego com 13, né? E não conseguia porque não era permitido. Então, com 14 eu saí procurar emprego assim que fiz aniversário e consegui me colocar num supermercado, né? A época não era tão simples esse trabalho, a gente acabava atuando na forma braçal, né? E imagina você, um adolescente mirradinho, minguadinho, que nem dizem, né? Pesando lá seus rasos 50 quilos, tendo que descarregar caminhão de batata,
aí, né, caixas de verdura, aí com pesos às vezes superiores a 60 quilos, né? Puxa. Então, assim, foi difícil, foi uma época difícil, me ensinou muito, ensinou o que é o valor do trabalho braçal, né? De lá, Denilson, eu saí para um empreendimento familiar, onde uma tia minha, a qual eu agradeço, um tio também, né, Lucimar e Antônio, montaram, agora mais recentemente chama de Lan House, né? Ah, sim. Já não existe mais a Lan House, mas chamava de Lan House. Mas na minha época chamava Fliperama, onde juntava os videogames lá para as crianças que não tinham videogame em casa e jogar, né? Então lá eles confraternizavam, reuniam os amiguinhos lá e jogavam. Trabalhei lá por um ano e pouquinho. Voltei ao supermercado depois no setor administrativo, o mesmo chefe que me contratou para o braçal me procurou para trabalhar no setor administrativo e lá fiquei até começar minha faculdade, né? Então comecei a cursar Direito e aí eu procurei uma colocação numa área assim que tivesse mais possibilidade de crescimento, né, Denilson? Então eu sempre ouvi falar dos bancos aí, né? Naquela época não se conhecia muito as cooperativas de crédito, né? Sim. Mas ouvi falar dos bancos e me coloquei num estágio aí de uma instituição bancária, então, né? Governamental. E aí, de lá para frente, foram muitas evoluções, né? Eu saí desse banco, né? Para entrar no Sicoob por um motivo específico. Esse motivo eu sempre gosto de compartilhar porque é como se fosse aquele passo para trás que você dá para tomar o impulso para ir para frente, sabe? Opa! Porque lá no banco eu ganhava um relativo valor que pagava a minha faculdade, né? E sobrava alguma coisinha, né? E para eu passar para essa outra instituição financeira, que é o meu propósito de vida hoje, que é a Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais, o Sicoob Vale dos Pinhais, eu tive que dar um passo atrás antes. Porque recebendo mais, eu precisava concluir minha graduação em Direito, né? E não haveria disponibilidade no banco para me liberar às quintas-feiras de manhã para que eu fizesse meu estágio, né, obrigatório. O estágio ele duraria 2 anos, seria toda quinta-feira de manhã. Eu atuava como um advogado na prática, né, para aprender como é a função do profissional do direito, né, do operador do direito. E indo para o Sicoob, o meu salário reduziu, né, eu baixou o salário, mas eles me liberaram às quintas-feiras de manhã. Já na entrada, isso daí é a primeira gratidão que eu tenho para com o sistema. Sim. Né? Então foi muito importante para mim. Lembro naquela época, adentrando ao Sicoob, falavam cooperativa de crédito, né? Mas não falava, chamavam de crédito caçador, de cooperativa de crédito, e diziam, é como se fosse um banco, é como se fosse um banco. E eu passei lá, entrando na cooperativa, eu observei que não haviam vigilantes, não haviam câmeras, não havia um porta giratória, né? Era como se fosse uma empresa, um comércio comum, assim, né? E lá dentro transitava dinheiro, circulava dinheiro com muito mais volume, né? A cooperativa daquela época para frente, aí eu poderia falar com você aqui 3 podcasts, Denilson. Aí é você que vai me dizer se eu devo continuar ou não. Vai lá, continua. Porque o que acontece? Na cooperativa eu entrei vendo isso para trabalhar no setor de caixa e depois fui promovido a tesoureiro. Meio que eles acumulavam as funções. Era uma agência bem reduzida, era uma única agência. Ficava até num porão, tinha uma exato, área residencial em cima. Era embaixo de uma residência. É verdade. Muito bem observado. E trabalhando lá eu percebi esses pequenos detalhes, né? Não tem porta giratória, não tem câmera. Como é que o caixa trabalha sem câmera, né? Eu saindo do banco, lá já tinha terminal de autoatendimento, né? Que é os ATMs que a gente chama. Sim. Lá não tinha nem porta giratória. Então, assim, entrei lá para fazer o trabalho braçal de uma instituição financeira. Eu era caixa, tudo bem, atendia. Era a mesma função que eu tinha no outro banco, né? Passei a ser caixa. Mas comecei também a trocar a lâmpada, a colocar câmeras eu instalava, colocar câmeras, ajudei a comprar a porta giratória, a primeira, ajudei a fazer sistemas que eles não tinham, de chamada de senhas. Eu fui aprimorando a nossa cooperativa de crédito, deixando ela mais parecida visualmente para quem estivesse entrando nela com um banco. Porque à época, como eu disse, não tinha. Para se ter uma ideia, Denilson, eu no começo lá, bem no começo, antes dela ir para esse lugar abaixo da residência, ela ficava acima, no 2º andar de uma cooperativa de produção.
E por vezes eu Verdade. ainda tive que ir naquela cooperativa pegar a assinatura de alguns cooperados, agricultores, né? Eles iam mais na cooperativa de produção do que na cooperativa de crédito. Então eu ia lá pegar a assinatura em cima de saco de milho, em cima de... Não tinha mesa lá, sabe? Sim. Era a mudança ocorrendo e a gente correndo atrás do negócio, né? O Cicobi dali para frente, então eu ajudei a construir, eu digo, com apoio inegável assim de presidentes que por ali passaram, sabe? Primeiramente o senhor Canalha, o senhor Euclides Dionísio Canalha, falecido, né? Faleceu em 2025. Uma pessoa que eu falo para os meus colegas hoje de extrema coragem, porque eu, com todo o conhecimento que eu tenho hoje e estudei muito a área do cooperativismo, ele montar uma cooperativa de crédito, que é quase como se fosse um banco, naquelas condições antigamente, com o conhecimento dele que não era formado nessa área, é uma pessoa de extrema coragem, né? Passou aí diversas dificuldades o seu Canalha, mas eu faço menção a ele porque tive apoio irrestrito para todas as ideias que eu apresentei a ele. Na sequência, Denilson, veio o seu Alberto Luiz Sala, que também faço menção aqui. Ele é o presidente hoje da Cooper HF, né? Sim. Foi o segundo presidente da cooperativa. Ele trouxe pessoas profissionais de fora. Nesse momento aí também entrou no conselho de administração o senhor Egídio Secato, que depois ele acabou se tornando o presidente da cooperativa, 2 anos após o seu Alberto Luiz Sala estar na gestão, né? Ele se afastou e o senhor Egídio assumiu. Essas 3 pessoas sempre me apoiaram no que eu apresentava para a cooperativa. Então, até o seu Canalha tem uma frase que ele falou publicamente: o Júlio salvou a cooperativa. E eu fico assim, esse peso que recai sobre os ombros da pessoa quando ele fala salvou a cooperativa, fica em mim até hoje. Porque eu digo, a cooperativa nasceu, teve lá seu desenvolvimento difícil, com muita coragem deles, mas fazia muita coisa com falta de administração. Muita coisa na amizade, no conhecimento, e acabava entrando em inadimplência, entrando com dificuldades aí de recuperar os valores então emprestados. E na sequência isso foi sendo corrigido, né? Os outros 2 presidentes eles foram corrigindo isso. O último presidente agora, antes de mim, foi o seu Egídio Secato. Ele propôs aí a sucessão, algo que não é fácil para ninguém, sabe? Vale mencionar que quem é apegado ao sistema não é apegado a qualquer coisa material que lá te forneça, nem o salário. Ele é apegado ao que a gente pratica todo dia, ao que a gente entrega todo dia. Tanto é que por anos e anos recebemos minimamente o possível para sobreviver lá. O senhor Egídio chegou a fazer viagens para Banco Central, para Florianópolis com dinheiro próprio, né? Então não é o apego ao valor, à remuneração, mas sim ao que o cooperativismo faz. E o seu Egídio, para ele deixar isso, né, soltar a presidência e passar para mim, ele teve uma hombridade muito grande, sabe? Eu quero mencionar isso porque ele promoveu um projeto de sucessão, um plano de sucessão que nós tínhamos desenhado, observando a política de sucessão sistêmica a nível que nós temos nível regional e nível nacional, né, ao maior nível. E aí estou eu hoje nessa empreitada, né, no cargo de presidente da cooperativa. Antes de ser ali presidente, obviamente que eu transitei por todas as áreas, né, Denilson? Transitei ali do caixa à tesouraria. Eu fui gerente de tecnologia na cooperativa por um período. Eu também fui gerente geral. Na época tinha uma agência apenas, então eles chamavam de gerente geral, mas era o gerente da agência, né? Sim. Fui diretor administrativo. Num intermédio de tempo ali entre 2008 e 2011, 2008 a 2011, eu advoguei para a cooperativa, fui advogado da cooperativa fazendo cobranças, né, execuções, ação monitória, enfim, Sim, trabalhos jurídicos, né? Aí eu passei para a diretoria administrativa, a qual eu fui eleito para 2 mandatos, né? São mandatos de 4 anos, fui eleito diretor administrativo por 2 mandatos, 2013 a 17 e 17 a 21, né? Sim. E 2021 me tornei então o vice-presidente da cooperativa para daí entrar para esse processo sucessório, para cumprir esse plano de sucessão que a cooperativa tem. Foram anos assim de muito aprendizado, né? Foram anos de muito estudo. Eu tive que me certificar em várias áreas. Talvez o amigo tenha notado aí nas minhas redes sociais, eu acabei estudando áreas que talvez não tenham muita conexão, mas no momento que aprofundei elas, percebi que eram totalmente úteis ao meu trabalho no dia a dia na cooperativa.
a um exemplo da neurociência, né? Eu sou neurocientista, então a neurociência é um espetáculo à parte e me ajudou na gestão de pessoas dentro da cooperativa, né? Então, Denilson, assim, um caminho longo, né? Um caminho de muito aprendizado e um caminho difícil, né? Porque todos os anos, eu não quero deixar em exceção nenhum, mas todos os 21, quase 22 anos que eu estou lá, tivemos mudanças regulamentares a cada 2 ou 3 anos de forte impacto na cooperativa. Sempre tendo que superar, sempre tendo que se adaptar, sempre tendo que investir, expandindo agências para outros municípios. Hoje a gente tem 10 agências físicas e temos uma agência digital que ela atende o Brasil inteiro, mas essas 10 agências físicas são em municípios do estado de Santa Catarina e no Paraná também. Olha só. Então, assim, desafios todos os anos, né? Com frequência, regulamentares de expansão, dificuldade de conseguir o resultado, né? Porque o que você quer entregar para o teu cooperado, né? Que entra lá na cooperativa é resultado, né? Se eu não entregar um resultado financeiro ao final, que eu tenha entregue um ótimo resultado social e que eu tenha promovido a menor cobrança de taxas, de tarifas, enfim, tenha fornecido os melhores produtos para eles, né? Essa é a minha história na cooperativa, Denilson, né? Agora, você olhar lá do início, aquele menino que chegou lá na Cred Caçador e que aí começou a despertar e começou a acumular funções, ajudar a trazer soluções dentro desse processo, e você vê hoje 10 agências e você sendo hoje, com todo o respeito que você tem uma diretoria por trás de você, mas o mandatário, né? O cara que assina o cheque literalmente, né? Como que você vê esse processo, esse tempo, o que te traz de sentimento? O primeiro é gratidão, né? É um sentimento de gratidão por conseguir estar nesse cargo que eu estou hoje, e é um cargo com tempo limitado. A gente hoje tem legislação própria que delimita aí quantos anos você pode ser conselheiro de administração da cooperativa, mas por eu ter passado até pela diretoria executiva, gerência de agência, todas essas áreas que eu mencionei, o primeiro sentimento é gratidão. E é como dizia, eu vou usar algumas frases filosóficas aqui, Denilson, mas assim... Fique à vontade. Eu até vou falar, eu gosto do estoicismo, né? Eu gosto dos estoicos, né? Sim. Marco Aurélio, Sêneca, né? Grandes filósofos gregos aí. E como estoico, que quase me sinto ser, eu queria dizer assim uma mensagem que, usando de filosofia, por vezes pode ajudar a interpretar o que eu sinto. Homem nenhum move montanhas começando pela montanha, né? O homem, ele move montanhas, mas ele começa carregando pequenas pedras, né? Essa é uma mensagem, até ele não é estoico, eu falando do estoicismo, mas ele não é estoico, é de Confúcio, né? Sim. Essa frase, assim, tudo começa de baixo para cima, tudo começa do mais simples para o mais complexo. Eu não vou conseguir mover uma montanha se eu não começar carregando primeiro as pedras pequenas, né? Então, o que eu sinto do Cicobi o maior exemplo está na sua própria história, né? Ninguém começa sendo o presidente de uma das mais importantes instituições financeiras hoje, é claro, falando aqui a nível regional, vamos falar assim. Isso. Mas certamente ninguém começa sendo presidente do Cicobi Vale dos Pinhais. Começa... Tem uma carreira, tem um tempo, né? E o bom de tudo isso é você falar daqui que o tempo que você começou e você trafegar em todas as áreas dentro da cooperativa, isso certamente te trouxe muita bagagem e te trouxe também coragem, né? Para você poder estar diante desse cargo que hoje você ocupa e tendo conhecimento de causa daquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer, né? Afinal de contas tem ali uma legislação e que vez ou outra nós falamos sobre isso. Olha, Denilson, a legislação é isso aqui, agora o negócio é assim, mudou isso, e de fato, né? Então isso acontece também com o Cicobi Vale dos Pinhais. Mas nesse tempo aí de Cred Caçador ou Cicobi, a gente sabe que você é um cara que não se acomoda. Você já, inclusive,
eu lembro que você teve até um portal de notícias. Existe ainda? Não, não existe mais. Eu vendi ele estava no auge quando eu vendi. Éramos 2 portais de notícias na cidade, né, Denilson? Sites de internet que são portais de notícia, né? Tinha na época o caçador.net, eu não sei se ainda existe, eu acredito que existe, porque vez em quando eu olho nas redes sociais as notícias advindas de lá. Sim. E tinha o Portal Caçador, eu era o proprietário do Portal Caçador. Então eu gostava muito da área de comunicação e principalmente o jornalismo. Sim. Né? A parte de buscar uma informação, repassar ela a quem de interesse, né? A quem tem interesse em saber aquela informação. Cobertura de eventos, o que faz um site de notícias aí, né? Foi uma época em que eu estava na faculdade e a época, né, Denilson, você deve imaginar, a gente gasta tudo o que tem e o que não tem. Se você é um trabalhador de uma família, a minha família não é uma família de grandes posses, né? Não era uma família de grandes posses, e naquela época meu pai e minha mãe me ajudavam a pagar a faculdade, né? Então eu buscava alternativas financeiras externas, né? Para complementar o que eu ganhava para poder pagar a faculdade e sobrar alguma coisa, né? Sim. Aí talvez um começo da conversa sobre educação financeira, né? Você ter mais de uma fonte de renda. Olha só. Então, se puder, sempre que possível, tenha mais do que uma fonte de renda, né? Posso referenciar aqui os nossos presidentes da cooperativa que passaram, todos eles são grandes empresários. O senhor Canali, falecido, era agricultor, então eles tinham outras atividades e foram presidentes, né? Eu, particularmente, tenho o meu foco total no cooperativismo de crédito, então minhas atividades são exercidas, esses empreendimentos são exercidas por outros profissionais que ficam fora, né? Inclusive administradores. Hoje, de todas as que eu tive, né, Denilson, eu já tive site de notícias, eu tive uma importadora de produtos, né, da China, eu tive uma startup de aplicativos de celular, né? Essa startup fazia apps de celular. Eu também tive uma loja de roupas, né? Essa loja de roupas acabou virando uma marca de roupas, né? Eu tenho uma marca de roupas masculinas. Então é a Lui Stile, ela ainda existe, né? Mas quem administra é outra pessoa, quem toca lá é outra pessoa, né? Lui Stile. Lui em italiano é ele, Stile é estilo, né? Ok. Eu como ítalo brasileiro, ítalo descendente, né? Eu usei um nome italiano aí. Sim, com certeza, mas... E é claro, e por último também, não sei se por último, né? Mas pelo jeito você gosta de vinho. Ah, sim. Eu sou sommelier profissional, né? Só que eu não atuo na área. A verdade é essa, né, Denilson? O sommelier, ele é um garçom... Como isso? Ele é um garçom em nível elevado, eu vou dizer assim. O sommelier, ele conhece muito de bebidas, ele é responsável pelo serviço de bebidas, né? De um restaurante, de um evento, enfim. Não é só do vinho, não. Então, assim, eu sou sommelier especialista em vinhos. Sim. Né? Então, eu conheço bastante, posso dizer assim, de vinho. Sou formado pela ABS do Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul, e eu fiz esse curso técnico profissional aí pelo meu amor aos vinhos. Né? Eu gosto muito da bebida e quanto mais você aprende sobre ela, mais você aprende a degustar, harmonizar com a alimentação, você percebe que é algo assim, surpreende, sabe? Encanta as pessoas. Porque tem muito, né? Essa coisa do vinho. O vinho combina, esse vinho combina com esse determinado alimento. Sim, né? Sim. E um vinho, vamos fazer um macarrão. La pasta. La pasta. Então, e aí tem um tipo de vinho. Sim, né? sim. Então, mas, aliás, hoje, as cartas de vinho são... Eu diria que são milhares, né? Cada restaurante pode ter a sua, né? O mundo vitivinícola é gigantesco, Denilson. Sabe? A gente tem que entender que quando você fala de vinhos, Itália e França são os campeões mundiais, né? E lá, eu não sei nem como eu posso classificar para você, mas são hectolitros, eles medem em hectolitros, então milhões de hectolitros produzidos, enquanto o Brasil está lá engatinhando nessa arte ainda. As nossas regiões com denominação de origem, que seria o que valida ali um processo de confecção do vinho, são poucas no Brasil, sabe? Tem uma ou outra, tem no Rio Grande do Sul, tem uma ou outra lá em Minas Gerais, na Bahia, e a gente precisa expandir essa área, sabe? É uma área interessante, mas eu devo dizer ao amigo que trata-se de um gosto pessoal, né? Eu ter feito esse curso de sommelier,
foi mais porque eu aprecio a bebida, o vinho, e aprendi muito sobre ela, né? Mas não atuo, como eu disse, eu não atuo na área. Então, vou fazer uma perguntinha aqui daquela... O pessoal, assim, pode ser algo que de repente não seja uma verdade, mas há quem diga que você deve diariamente pelo menos tomar uma taça de vinho, que faz bem para a saúde. Tem um ponto de verdade aí ou não? Tem, com certeza tem. Posso afirmar assim, Denilson, alguns vinhos eles possuem taninos, né? Sim. O tanino produz uma substância chamada resveratrol, né? Esse resveratrol faz muito bem para a saúde humana. O que prejudica, inevitavelmente, qualquer estudo científico prova que prejudica, é o álcool. Então, assim, uma vez bem dosado, uma tacinha junto com a alimentação ao meio-dia ou no jantar, porque ao meio-dia, se você tomar, você não vai poder dirigir à tarde, né? Tem que pensar dessa forma. O Brasil proíbe dirigir com qualquer nível de ingestão alcoólica. Sim. Então, com todo o cuidado do mundo, você poderia beber, sim, uma pequena taça durante o dia e faria bem, com certeza. Pode até tomar uma taça de vinho, tá? De meio-dia. Mas daí você chama um aplicativo ou não dirige, vai, né? A pé. Vale registrar que eu não sou médico, né, pessoal? E o que eu falei aqui é a opinião de um sommelier que gosta muito de vinhos. Tá, e já que você fala de vinhos, qual que são os vinhos preferidos do sommelier Júlio Casagrande? Aí você... Nossa, eu gosto muito dos vinhos italianos e franceses, né? Um Brunello de Montalcino é muito gostoso, Barolo, todos da Itália são gostosos. Se falar em nome de vinícola, né? Chateauneuf du Pape, lá da França, são vinhos especiais. Da nossa região sul aqui, América do Sul, os vinhos argentinos são muito bons, né? Temos aí a vinícola famosa. Eu não sei se você vai me cobrar depois, Denilson, a propaganda para essas vinícolas, mas a gente tem que cobrar deles, né? Temos que cobrar. Vamos marcar eles aí, vamos encontrar. E eu ajudo, vamos lá junto. A DV Catena, né? O Catena Zapata. Opa! Então, assim, uma vinícola famosa da região da Argentina ali. Sim. Então, gosto desses vinhos também. E aí varia muito. Tem vinhos na Austrália que são muito bons, tem vinhos brasileiros muito bons, no Rio Grande do Sul, principalmente, sabe? Tem uma vinícola brasileira que chama Triaca. Essa vinícola também é lá do Triaca. Muito boa. Eles montaram na vinícola como se fosse um pedacinho da Itália. Então a pessoa chega lá, vê aquelas árvores, você ingressa na vinícola, parece que você está entrando em Firenze, lá na Itália. Sim. Então é muito lindo. E aí o processo de vinificação deles é completo, é perfeito. Triaca, eu conheço inclusive o proprietário lá. Triaca. E o vinho chileno? O vinho chileno, Denilson, ele é bom, é um vinho bom, né? Mas ele industrializou demais, na minha opinião. Eles industrializaram demais, né? Eu posso sentir disso que, por exemplo, eles quiseram atingir um público maior, né? E começaram a criar nomenclaturas que não servem de nada. Por exemplo, o famoso vinho reservado. Reservado nada mais é do que uma nomenclatura inventada no Chile para vender algo que seja parecido com reserva, né? Se um vinho ele é de reserva, de uma gran reserva, ele é um vinho que tem lá o seu perfil. Tem um valor agregado maior. Foi feito de uma certa forma diferenciada, mas um reservado foi um nome que eles inventaram para ficar parecido. E aí começa a vender aquele monte de vinho reservado, ele já não tem a qualidade que teria os outros, entende? Então eles industrializaram demais. Tem vinhos bons, sim, com certeza, mas industrializaram demais no geral. Tá certo. Bom, você veja só, né? Nós falamos falar de vinho. Saímos de falar de educação financeira e entramos no vinho, né? Não tem mais, faz parte da tua vida. Exato, né? Exato. São escolhas que você fez e que certamente hoje também tem a sua vantagem, ser um literal conhecedor de um bom vinho. Né? E agora, para encerrar esse assunto do vinho, a gente vê muito, e principalmente a gente sabe aqui que inclusive nós temos aqui na região de Caçador, enfim, Água Doce, pessoal em Videira, né, tem hoje pelo menos duas, né, vinícolas que eu considero assim,
pelo trabalho, né? Eu não sou um exímio conhecedor, tive a oportunidade de ir em algumas vinícolas fora essas aqui, mas o que você me diz desses vinhos de altitude? Olha, eu posso dizer que estou um pouco na expectativa. O que acontece? Os vinhos são bons. Vou mencionar aqui as vinícolas, claro, se me permite. Villaggio Grande e Santa Augusta. Isso. Né? Então, 2 vinícolas aí que estão com estruturas muito boas. Né? Os vinhos são bons mesmo, não são tão industrializados quanto os do Chile, eles são mais elitizados, eu já digo, mais gourmetizados, a proposta das garrafas diferenciadas, algumas composições diferenciadas. Mas sem entrar muito na parte técnica aqui, o que falta é um reconhecimento de DO, denominação de origem. Hoje a gente tem um reconhecimento primário que já começou, já é um passo dado para a região aqui dos vinhos de altitude, que é a chamada IG, que é a indicação geográfica. Né? Sim. Então a gente tem uma IG reconhecida dos vinhos de altitude. Isso para eles já é muito bom, já categoriza o vinho como daquela região e já é um passo para daqui um pouco eles criarem alguns critérios de produção do vinho e solicitar futuramente uma DO, uma denominação de origem. Todos os vinhos que possuem DO, eles possuem um valor agregado maior. A gente sabe que seguir um processo rigoroso, e eu estou nessa expectativa para os vinhos de altitude aqui, mas são vinhos bons. Viu, aqui não tem vinho, tá, gente? Não? Ainda não. Ainda não. Mas, olha, de fato, essa questão dos vinhos, das vinícolas, a gente vê também as vinícolas, principalmente as vinícolas aqui da nossa região, e também na região de São Joaquim. O pessoal investiu muito, não só na questão do vinho, mas no turismo, né? Fazendo com que a vinícola fosse uma fonte de renda para o pessoal fazer turismo. Sim, sim. Você que transitou bastante nessa área, isso é normal em outras regiões? Você veja, Denilson, que até no Rio Grande do Sul tem a Valduga, né? Sim. Eles estão construindo um castelo. E eles estão vendendo unidades do castelo para você comprar lá por... Eu não sei como é bem o projeto, por semana. Então você entra na vinícola, saboreia os vinhos, conhece toda lá a produção deles e, se quiser, tem uma unidade que você compra do castelo para você ter uma experiência turística. Eles dizem que é equiparado a um rei, uma rainha, né? Então, assim, veja que isso é totalmente turístico, né? Sim. Aqui na região mesmo, o próprio Villaggio Grande está loteando um local lá lindo local. Que se você imagina uma construção de uma casa naquele lugar lá, você fica impressionado, né? Então, assim, tudo voltando para o turismo. Urubici mesmo. Urubici tem a Vale do Sol, né? Sim. Então, também turístico totalmente. É uma tendência, né? É verdade. Então, mas são coisas que hoje, né, e as pessoas, naturalmente, isso vai acontecendo à medida em que a gente vai evoluindo, também vai aparecendo essas oportunidades de mercado, né, e o pessoal vai agregando. Bom, com a gente aqui no Troca de Valor, Júlio Casagrande, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai ver o que significa essas duas marcas, Unimed e Uniarp. Preste atenção. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta no Troca de Valor, 21ª edição. Ele, nosso convidado, Júlio Casagrande, presidente do Cicobi Vale dos Pinhais, além de tantas e tantas outras funções, e o homem é literalmente uma pessoa de visão de empreendedor. Ô Júlio,
Então, e lembrando, antes de a gente voltar o nosso bate-papo aqui, que você pode assistir aí a todos os nossos episódios, estão lá arquivados, tá, no nosso canal no YouTube, estamos também presente no Deezer, no Spotify, nos nossos cortes sensacionais, que eu quero aqui agradecer a expertise de uma fera chamada Cauane. Ela está ali na retaguarda, né? E ela que faz todo esse processo para nós. Então, e claro que você vai ter esses cortes aí, seja no Facebook, lá no Instagram, no próprio Kawaii, no TikTok. São dicas, são os pequenos trechos que de repente vai servir e muito para você. Então, curta aí, siga a gente, isso é muito importante para que esse nosso projeto siga para frente. Perfeito? Bom, ô Júlio, nessa formação acadêmica que foi a sua primeira como advogado, tá? A sua atuação foi única e exclusiva dedicada ao cooperativismo de crédito. Ao cooperativismo de crédito. E isso hoje, essa formação, é claro, está aí presente no teu currículo, mas pretende, ainda sonha em atuar de forma definitiva nesse campo? Sim, Denilson, a gente nunca pode dizer que nunca mais, né? Uhum. Foi uma formação que me agregou muito conhecimento. Foi graças a essa formação que eu pude entender o quão complexo é a legislação que rege as instituições financeiras, o cooperativismo, né? Eu atuei quando advogado por uma promoção que eu recebi no próprio Cicobi. Naquela época eu era gerente de tecnologia, então eles me propuseram que eu fosse assessor jurídico e advogado. Eu atuei somente em processos cíveis, né? Então eu fazia cobrança, como eu mencionei no início da entrevista, né? Cobrança, execução, ação monitória. E devo te dizer uma coisa importante, eu acho. Não é para desmotivar quem está estudando direito, não, tá? Pelo contrário. Mas assim, o nosso judiciário brasileiro, ele é de uma forma complexo. Se eu for entrar em detalhes aqui, daria um podcast extra, né? O judiciário brasileiro, ele é composto por pessoas, né? Juízes, promotores, né? Defensores públicos, advogados, oficiais, etc. Quando você leva a conhecimento de um juiz uma determinada causa totalmente igual a outra, e você tem duas sentenças diferentes, sabe? Então isso começa a preocupar quem opera o direito. E por vezes eu passei isso. Eu de 2008 a 2011, eu não tive muitas ações. Eu tive, quer dizer, várias, né? Mas assim, algumas centenas de ações. Eu ganhei todas, Denilson. Eu fui vitorioso em todas as minhas ações, eu não perdi nenhuma. Só que me diga quantas que eu levei. Quantas que a gente conseguiu reverter valor. Quanto tempo demorou cada uma dessas ações para chegar no ponto da vitória, né? Então o judiciário, ele por vezes propicia um atraso na resolução do problema. Podia ser evitado se as partes conversassem, se houvessem aí uma câmara de mediação e arbitragem como existia antigamente, né? Mais câmaras de mediação e arbitragem, mas esse atraso, essa demora do judiciário, ela inviabiliza acordos e ela deveria atuar pela viabilização de acordos, né? Não pela inviabilização. Ela faz com que você perca o time, o momento de efetuar uma cobrança, de efetuar um direcionamento da ação, né? Então, assim, eu repito, eu ganhei todos os processos que eu fiz. Só que, quantos que eu pude reverter em menos de um ano? Não chega a 2%. Nossa. Assim, sempre demorado, é sempre lento, é sempre um processo. Vamos começar agora em janeiro, que de repente até lá em julho resolve. Não resolve, nunca resolve. A justiça, ela é muito lenta. E ela é lenta, eu não estou aqui dizendo que é culpa de juiz ou não, mas ela é lenta por diversas interpretações que podem ser dadas a cada caso, né? Só que você fica um pouco desgostoso com o negócio quando você tem casos idênticos e possui sentenças diferentes, ou então possui uma tratativa. Esse daqui, ele foi julgado improcedente em primeiro grau, eu ganhei no Tribunal de Justiça em segundo grau. E esse não, esse eu ganhei em primeiro grau. Sabe qual que é a diferença da lei de um caso para outro se os dois são idênticos, né? Então isso meio que me desanimou com o judiciário, né? Outra questão é o favorecimento, né? E eu não falo aqui de uma questão de corrupção, não estou entrando nesse mérito. É favorecimento por questão de princípio do direito. Sempre que há uma dúvida,
em favor do réu, sempre que há uma dúvida em favor do mais fraco. Eu, como atuei numa cooperativa de crédito, onde movimenta muito dinheiro, sempre na dúvida era em prol do mais fraco, né? Então eu tinha que contestar, levar para segundo grau, mostrar que não era bem assim, que esse mais fraco podia arcar com a responsabilidade que ele havia assumido, que nós não estávamos ali para prejudicar ninguém, nós estávamos lá pelo contrário, para fazer com que ele tivesse um restabelecimento da vida financeira dele. E aqui está uma grande diferença do cooperativismo de crédito, mais uma vez, né? E como advogado eu tentava praticar isso e não conseguia, sabe? Muitas vezes eu perdia o cooperado, né? Muitas vezes o cooperado fazia ações contra a cooperativa. Como eu disse, eu ganhei todas, mas assim, eu tinha que enfrentar algo contra, que eu entendia que podia ser resolvido de outra forma se a justiça fosse mais rápida e com decisões mais uniformes, né? Evidente, né, Denilson, que de 2011 para cá, houve muita evolução, né? O judiciário evoluiu bastante. Só que a nível de resolver esses problemas, ainda não. Ainda não. Eu continuo acompanhando os processos da cooperativa, né? Continuo ali verificando que na média, é 1 ano e meio para resolver. 1 ano e meio. É muito tempo, né? É muito tempo. E dessa forma, o advogado, para mim, hoje a carteirinha da OAB está no bolso. Eu não pretendo voltar a advogar tão logo, né? Se fosse atuar na área, muito mais fácil eu montar aí uma câmara de mediação e arbitragem, né? Para tentar solucionar os conflitos mediando ele, para que não precisasse usar do judiciário, do que voltar para o judiciário e advogar. Bom, nessa parte do judiciário, enfim, atuar como advogado, é algo assim que a gente percebe, e na atualidade, eu posso estar falando aqui algo que não seja a verdade, mas a gente vê um certo, estou falando de Brasil, um certo descrédito de maneira geral com a classe e de maneira geral também quando a gente fala do judiciário. Não sei se você... Veja, eu estou muito do lado dos cooperados e tenho lá muitos empresários, né? Tenho lá muitas pessoas que me falam diariamente que não possuem nenhuma segurança jurídica nesse país. Eu sei que talvez quando fala-se nenhuma, é muito, né? Nenhuma segurança jurídica pode ser muito. Mas eu, acompanhando os casos que vejo no dia a dia, eu sou obrigado a concordar com eles. Eu digo, qual é a segurança jurídica que a gente tem no nosso país hoje, né? É um setor que ele está, de certa forma, impactado pela política e não deveria, né? É um setor que deveria ser mediador de conflitos e ele está burocratizando os processos, em vez de ser um mediador de conflito, ele está burocratizando o processo. E é um setor que está fragmentado, né? O judiciário brasileiro é fragmentado. Então, assim, Por que fragmentado? Dos setores que o amigo fala, eu acho que cada um daria um podcast. Mas fragmentado por causa dessas decisões, por exemplo, ambíguas, né? Sim. Eu tenho uma decisão ambígua, não dá para entender, ou mesmo a palavra no direito que os advogados gostam de usar é a dicotomia, né? Ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, assim, é dicotômico o negócio. Então, eu, particularmente, quando eu vejo aí súmulas vinculantes, né? Jurisprudências consolidadas aí, eu começo a ficar um pouco mais feliz com o judiciário, porque quando ele cria uma súmula vinculante, ele está dizendo, para todo tipo de caso referente a isso daqui, minha decisão vai ser essa. Se você levar lá no STF, que é o nosso órgão máximo do judiciário, você vai ter essa decisão aqui. Isso ajuda, sabe, Denilson? Isso vem acontecendo durante anos já. Como eu disse, eu parei em 2011, né? Isso vem acontecendo durante anos, então quero crer que no futuro nós vamos ter muito mais decisões uniformes aí e desfragmentar esse judiciário. Esse processo, né, que hoje se encontra, né, o poder judiciário no país, ainda mesmo assim, e como um leigo no assunto, mas eu vejo até por conversas de forma informal com pessoas que atuam, né, na área jurídica, a exemplo aí de grandes advogados da nossa relação, pelo menos de amizade, e a gente vê assim, essas pessoas também, à medida em que o tempo vai passando, né, elas pensando de forma diferente, exatamente nessa questão de ser mais mediador, mais conciliador, de procurar a solução. Há, inclusive, advogados que têm partido do princípio de que vamos tentar resolver isso aqui sem que tenha que judicializar.
Seria isso? Esses aí têm o meu respeito. Esses advogados têm o meu respeito. E eu tenho trabalhado com alguns que me motivam bastante também no dia a dia, né? Parceiros, alguns, né? Não, uma foi minha professora na faculdade, inclusive. Eu creio que posso mencionar claro. Ela, a doutora Rosana Balestrin, tenho uma grande admiração por ela. Perfeito. E, assim, tentar mediar o conflito antes da ação, tentar não perder o tempo do meu cliente, ela leva isso muito a sério, né? Estou atendendo a cooperativa de crédito lá do Cicobi Vale dos Pinhais. Não posso perder tempo. Eu vou tentar mediar, mas deixa prontinho na gaveta o que tem que ser feito. Ela é muito proativa, então, assim, pessoas como a doutora Rosana e alguns advogados que fazem esse trabalho para nós, devo mencionar aqui também o Domingues e Stefanes, os advogados associados lá de Florianópolis, né, parceiros aí, Dr. Jefferson, né, enfim, gosto deles como profissional, gosto deles como pessoa e eu acredito que eles podem ser mecanismos de mudança do judiciário, porque eles estão atuando de uma forma como você comentou agora, assim, tenta resolver, tenta mediar, tenta formular contratos, fora. Deu, não deu, judicializa, não perde tempo. Faz o que é necessário para a cooperativa resolver o problema que está enfrentando, né? Porque, seja ele qual for. E isso acaba sendo bom para todo mundo. Com certeza. Né? Você acabou de falar dessa morosidade. Se se concilia, entra no acordo, o negócio ali que demoraria ali em média 1 ano e meio, cara, às vezes é questão de dias, tá? Isso aí, resolve no mês, dentro do mês, aí um ou 2 meses resolve tudo, né? Perfeito. Eu penso, e inclusive eu numa conversa de forma informal com uma advogada, e ela me falava, olha, eu já briguei muito pelos outros, ganhei dinheiro, mas eu não sei até que ponto esse dinheiro, para mim, hoje ele tem tanta importância. Então, eu quero ser essa profissional, para quando vierem até a mim, eu possa realmente ser essa conciliadora, ser essa pessoa que encontra o meio termo para que ambos, seja a parte A ou a parte B, porque sempre tem 2 partes. Na advocacia sempre tem, né, você defende essa ou defende essa. Então, às vezes... mediar um entendimento entre as partes. Exatamente, você não ser só do A ou do B, você ser esse meio. Então eu achei muito interessante essa ideia dela e penso que realmente isso pode ser uma solução, principalmente no que diz respeito, às vezes, a gente vê muito as separações de casal. É uma briga, é difícil quando não existe isso, né? Mas é uma briga constante. Não, porque eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, certo? E o advogado, dependendo do advogado, né? É aí que eu vou... ele ganha. Eu acho que ninguém ganha aí. Então essa ideia realmente ela é muito promissora e esperamos nós que seja contagiado o nosso país para que essa mudança ela exista, né? E eu acho que tem que ser realmente por esses advogados que têm se tornado pessoas mais profissionais, mais sensíveis com cada causa. Com certeza. Né? Mas perfeito. Troca de Valor Podcast, 21ª edição. Aqui à minha frente, esse cara fantástico chamado Júlio Casagrande, né? Ou Júlio César Casagrande. Bom, ô Júlio, eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Você não para. Que história, neurociência, neurocientista, da onde isso? Por que isso? Então, a neurociência, Denilson, me ajudou muito com a gestão de pessoas. Todo o foco do meu estudo atual, nos últimos 22 anos quase, tem sido a cooperativa de crédito, né? Então, dentro da cooperativa de crédito, eu tenho lá a gestão de pessoas de mais de 110 pessoas, eu imagino que seja hoje. O nosso quadro aí, a gente tem dificuldades como qualquer empresa dentro do setor de gestão de pessoas. A neurociência, ela ajuda a gente a interpretar melhor o pensamento da pessoa em relação a tudo que ela está sentindo, que ela está passando. E essa minha formação específica de neurociência que eu fiz, ela é focada, fiz uma pós-graduação em neurociência aplicada ao comportamento humano e à performance. Então eu analiso o comportamento humano da pessoa, a situação total dela e o que isso reflete na performance dela, na entrega que ela tem no trabalho.
Esse dava um podcast inteiro com um especialista em neurociência, tá? Tá aí a dica. Tá anotado aí, mas assim, ó, nosso cérebro é uma coisa incrível, é uma coisa impressionante. A gente trabalha diariamente formando milhões de conexões no cérebro, né, através dos neurônios. A gente tem neuroplasticidade, ele aumenta, nosso cérebro cresce, né, até um determinado momento da vida ele cresce, depois ele dá uma seguradinha, mas ele sempre cresce. A gente gera neurotransmissores no cérebro, dopamina, serotonina, cortisol, que é o do estresse, né? Sim. E todos eles são necessários para o ser humano. O que eu aprendi na neurociência, que me ajudou na gestão de pessoas, é interpretar o que eu posso fazer de melhor que afete o cérebro dessa pessoa de uma forma natural, sem utilização de medicamentos, porque a neurociência ela vai para a área da biologia, vai para a área de médica, que sim. aí sim vai envolver intervenções, inclusive com medicamentos e etc., né? Mas não é a neurologia do médico. A neurociência ela só estuda isso, sabe? É realmente científico. E aí, com essas informações, você poder ajudar a pessoa sem utilizar-se de medicamentos, né? Eu, particularmente, uma coisa que me surpreende muito, eu acho que o amigo vai entender, é que é de uma simplicidade imensa. E eu achei que era complexo. A simplicidade imensa no sentido de que a neurociência ela busca quatro coisas para o ser humano. Ela busca que o ser humano se alimente bem, né? Que o ser humano pratique exercícios físicos. O ser humano precisa ter uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio geralmente é aquela pessoa que está mais próxima de você, está aí junto com tua esposa, teu marido, tua filha, teu filho, teu pai, tua mãe, não passa muito disso, ou um amigo muito próximo, essa é a rede de apoio. E por final, a meditação. A meditação, aqui eu vou adentrar numa parte mais... veja bem, eu para me convencer da meditação, eu tive que estudar isso na neurociência. Até então eu ficava pensando que era um tempo jogado fora. Toda pessoa precisaria todo dia pelo menos meditar 10 minutos. Meditar 10 minutos. Jesus Cristo falava de meditação, o Buda falava de meditação, né? E a gente parece que não entendeu que a meditação é compilar na nossa mente aquilo que vai me aliviar de todo o dia. Eu posso até, num momento de meditação, pensar em algo para projetar isso numa realidade futura, que é aquele negócio de que o nosso pensamento gera a nossa realidade futura. Mas o momento especial da meditação é aquele momento que você transcende para não pensar em quase nada. Você está ouvindo o seu próprio corpo, sua própria respiração. E, Denilson, eu entendi que isso aplicado no ambiente corporativo é incrível. É incrível. Hoje em dia... me permita aprofundar um pouquinho mais. Claro. Hoje em dia a neurociência mostra que a gente é um ciborgue. Isso daqui, me permito mostrar esse celular aqui, ó, ele é uma parte do meu braço. É difícil eu tirar isso daqui de perto de mim durante o dia a dia. E ele me desconcentra, ele me tira da situação de atenção plena, né? Tem uma meditação que chama Mindfulness, que é a técnica da atenção plena, Mindfulness, que tenta fazer com que você afaste-se um pouco disso, que é para você ter uma atenção plena. Outra técnica chamada técnica Pomodoro, essa técnica diz assim, ó, que cada vez que eu estou aqui conversando com o Denilson, resolvendo um problema do meu trabalho, escrevendo alguma coisa aqui, e eu pego isso daqui e olho por 5 minutos, eu acabei de perder 25 minutos da minha concentração e eu vou demorar 25 minutos para voltar ao estado de atenção plena que eu estava antes. Então a técnica Pomodoro, ela propõe que dentro de um ambiente corporativo eu propicie que os funcionários, os colaboradores usem o celular, né? Inclusive no Cicobi, a gente usa o celular para logar no sistema, para entrar no sistema precisa do celular, né? Como um duplo fator de autenticação. Mas que ele use isso de forma consciente, que ele use isso num determinado momento por dia, né? Então a neurociência, quando eu comecei a estudar a neurociência, eu comecei a olhar lá inteligência artificial, todos os processos do cérebro, a felicidade, a tristeza, a depressão, estudei cada item, o que gerava cortisol, dopamina, os neurotransmissores, e acabei concluindo minha pós-graduação nessa área, focado num processo de deixar a pessoa dentro no caso da nossa cooperativa de crédito, com uma atenção plena e leve, né? Evidente que isso tem pessoas que absorvem e tem pessoas que vão achar que não serve para nada. E eu posso afirmar para vocês, meus amigos, quem fizer uma pós-graduação ou uma graduação em neurociência, você vai se surpreender, porque lá tem explicação técnica, científica, de como isso acontece no nosso cérebro, comprovado cientificamente.
Então é muito importante para mim essa prática, Denilson, dentro do Cicobi, né? Apliquei meu projeto de conclusão do curso dentro do Cicobi, percebi uma melhora na produção da equipe de 30%. Que 30%, foi muito próximo de 30%, e é uma área surpreendente. Que bacana, neurociência. E essa graduação, você foi buscar ela? Eu fiz na PUC do Paraná, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Conceituadíssima, sim, né? sim. É verdade. Aliás, parceiros também da... É bacana isso, né? É parceiros também da Uniarp aqui, a gente vê. E hoje tem, né, que existir parcerias em todos os lados. Ninguém, às vezes, o banco tá meu concorrente. Não sei até que ponto concorrente. Talvez, sabe, mas é muito mais, é um parceiro. Você acaba sempre aprendendo, Ele seja com te um banco. motiva a subir a montanha, né? O banco te motiva a subir a montanha. Porque, de fato, assim, concorrência, eles são um pouquinho concorrente. Mas veja bem, Denilson, dentro dos princípios do cooperativismo, eu tenho lá a intercooperação, que é quando uma cooperativa ajuda a outra. Ou seja, quando eu aqui da administração do Cicobi Vale dos Pinhais vou buscar ajuda no Cicobi X lá do litoral. Eu estou intercooperando. Se eu intercoopero entre instituições financeiras, cooperativas, inclusive de outros sistemas é possível. Vou citar os nomes aqui, Cicobi é o meu sistema, né? Sim. Mas tem Sicredi, Cressol, Ailos, Unicred, né? Se eu intercoopero entre nós, como que eu também não posso aprender com um banco, né? Eu posso aprender com um banco também. E esse é um dos princípios bonitos aí do cooperativismo, que é a intercooperação, né? Perfeito. Bom, Júlio, eu gostaria, a gente vai, é claro, estamos aí com o nosso podcast caminhando, né? Do meio para o final, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também, que a gente vê hoje as pessoas, e você com certeza sente muito isso, né? Talvez já desde o momento em que você foi o caixa lá da Crédito Caçador, até você chegar hoje como presidente do Cicobi Vale dos Pinhais. A dificuldade das pessoas em lidar com o dinheiro, né? E a gente fala hoje, antes não se usava essa denominação, mas a educação financeira. A importância disso para a pessoa, para o negócio dela, para a família dela. Sim, sim. Denilson, eu palestrei algumas épocas aí, eu não tenho muito o dom de palestrar, apesar de falar bastante, palestrar eu acho que é alguma coisa mais, tem que ser um pouco evoluído, assim, sabe? Eu palestrei uma época pro tiro de guerra aqui na Faculdade Senac, em alguns lugares eu fui fazer palestras sobre educação financeira. Eu percebi no contato com essas pessoas se separando, se divorciando, pai brigando com filho indo embora de casa por causa de dinheiro, sabe? Então assim, quando eu pratico um dos princípios do cooperativismo, que é fazer lá a educação, a formação e a informação, eu estou querendo contribuir com o meu cooperado sobre como ele vê a educação financeira. No caso nosso, cooperativa de crédito, é a educação financeira. A educação financeira começa da base, sabe, Denilson? Deveria, no Brasil, ter começado nos estudos primários, né? Hoje, algumas escolas municipais estão fazendo isso, me surpreende, me gratifica, porque quando eu vejo uma coisa dessa, fico muito feliz. Inclusive, fui convidado por algumas para dar uma aula dentro dessas escolas, algumas escolas municipais, mas deveria ser curricular, sabe? Porque a educação financeira começa da base. A criança, quando ela cresce, ela forma o cérebro dela, agora veja a ligaçãozinha com a neurociência, né? Agora, quando ela forma o cérebro dela, depois dos 7 anos, ela tem uma maior dificuldade. Depois dos 12, é quase impossível de você mudar alguns conceitos. Você já vai precisar trabalhar psicologicamente com algum psicólogo para mudar aqueles conceitos, porque sendo trauma ou não, ela impregnou aquilo na cabeça dela como uma verdade. Então, se ela aprender educação financeira da base de forma errada, é difícil adulto maior do que essa idade aprender. E muitas vezes eu ouço os pais dizer que o banco rouba, que o banco só quer dinheiro, que o banco só cobra juro, que a falência da minha família foi por causa do banco. Ou no nosso caso, cooperativa de crédito, graças a Deus eu não ouço da nossa muito, mas assim, do banco eu ouço a pessoa falar muito, banco, né? E eu percebo o seguinte, o banco ou a cooperativa de crédito impulsionou um momento da vida daquela pessoa, seja para construir algo,
para adquirir algo, né? Para gastar com algum lazer, gerar uma memória afetiva, a pessoa, para pagar algum compromisso, a pessoa usou daquele valor que o banco deu. O banco e a cooperativa cobraram em contrapartida um determinado percentual, uma taxa. Que se você calcular no lápis, Denilson, eu faço uma comparação quase que esdrúxula, já digo. Porque se você comparar um cacho de banana, custa mais caro do que um empréstimo no banco. O cacho de banana você compra por 50 centavos e vende a R$1, um exemplo. Sim. Né? E é isso, a margem deles é essa. Uma loja de roupa, compra roupa por 100 e vende por 200. A maioria das vezes. Olha a Talvez margem, mais. aplique o percentual e olhe a margem. Né? O banco, quando cobra 1,5%, 2%, 2,5%, está fazendo errado. E isso vem impregnado na cabeça das pessoas no Brasil, sabe? É uma cultura que para mudar vai demorar muitos anos, né? Eu quero crer que com agora essa geração que está entrando, já tendo a educação financeira nas escolas, e é um caminho que começou já, vai mudar. Uma coisa que me motiva muito também a sempre tratar desse assunto dessa forma é que eu percebi uma legislação pedindo para que os bancos façam isso. Porque até então as cooperativas de crédito, elas tinham como princípio fazer isso. Estava lá na lei, naquele princípio que foi aceito, chancelado entre todas as cooperativas e no caso das cooperativas de crédito, promover a educação financeira, promover a educação, a formação e a informação sobre o crédito, sobre a área, enfim, que a cooperativa atuar. Mas os bancos não tinham que fazer isso. Você perceba agora na televisão, se vocês assistem comerciais ou mesmo na internet, como os bancos têm dado algumas tiradas sobre educação financeira, gastando aí milhões e milhões em recurso para fazer publicidade de que eles fazem educação financeira. Nosso sistema já recebeu visita de grandes bancos. Grandes bancos eu prefiro não mencionar aqui por uma questão de sigilo do negócio, mas grandes bancos nos procuraram para pedir para nós como que nós fazemos isso, como que o cooperativismo faz isso. E aí eu sempre digo, né, o cooperativismo foi regulamentado em 1971, né, a Lei 5764 de 71. E de lá para cá a gente vem aprimorando. Então, desde 71, aprimorando como cumprir os princípios legais aí, né? E por mais que tenham havido várias mudanças no caminho, foram mantidos 7 princípios validados de forma mundial. A gente segue esses princípios, né? E dentre eles está aí, então, a educação financeira. Ô Júlio, essa questão da educação financeira, e quando você fala, né, eu convivo pelo fato de ser jornalista, trabalhar tanto tempo em veículo de comunicação e, graças a Deus, vivemos numa sociedade relativamente pequena aqui no meio oeste de Santa Catarina, na cidade de Caçador, mas a gente assim, isso que você falou é uma retórica muito que eu realmente, inclusive, já estou com 5,6 e eu realmente, desde a minha infância, ouvia, né? As pessoas falando, o banco fez isso, porque se acabemos, porque o banco... Certo? E outra, das pessoas também terem incutido, e daí eu acho que volta lá na neurociência, incutido assim, eu sou pobre. Isso é terrível. Eu sou pobre. Muito ruim. Sabe? Eu não posso fazer isso porque eu sou pobre. Denilson, isso é um processo que gera neurotransmissores no cérebro, faz a pessoa ir impregnando aquilo no seu interior aí, sabe? Eu falar profundamente sobre a área eu não entendo, porque aí já vai até para uma área psicológica, sabe? Mas é comprovado cientificamente que você projeta na mente aquilo que você quer que se realize. Eu posso ter nascido e vivido uma infância humilde, né? Nunca me faltou absolutamente nada, isso vale mencionar, né? Meus pais davam presentes para nós, não na hora que a gente queria, só quando eles queriam, né? Mas eles sempre tentaram fazer isso para dar os presentes para nós lá de Dia das Crianças. Não foi em outubro, foi em novembro, mas deu, sabe? Sempre, sempre. Mas para sair daquela sensação de que é assim e eu quero ter mais, eu tenho que pensar aqui, projetado no meu futuro como que seria. Se eu ficar pensando que sou pobre, se eu ficar pensando que sou humilde, que não consigo sair dessa situação, eu nunca vou sair dessa situação. Começa com a vontade da pessoa de querer sair dela. Quando ela começa a ter essa vontade, ela tem que visualizar na cabeça como vai ser aquele futuro. Você pode acreditar ou não, mas eu visualizava muito, muito sendo advogado, quando eu era mais novo.
eu particularmente digo assim, eu cheguei numa determinada hora da minha vida que eu estava trabalhando tanto no mercado lá e mesmo nesse empreendimento da minha família aí no fliperama, que eu dizia, para ganhar mais dinheiro, o que eu tenho que fazer? E aí eu olhava alguns advogados, né, passando pela frente aí com um carro bonitão, né, frequentando ambientes muito melhores. Eu adolescente, né, isso vale mencionar que eu era adolescente ou ali pós-adolescente. Eu dizia, eu vou ser advogado. Você é advogado. E apesar dos pesares aí que depois na fase da adolescência eu acho que não tem nenhum que não seja um pouco birrento e resistente, né? Na hora que a família propôs para que eu fizesse a faculdade de Direito, eu disse, não, agora não quero fazer. Advogado, sabe? Advogado, criança, pós-adolescente, aquela falta de evolução. Mas aí foi 2, 3 anos, eu tentei nesse período que eu disse que não queria fazer, aí minha avó, muito querida, por isso que vale mencionar a dona Genoefa aí, que ela foi uma inspiração na questão de educação na minha vida. Sim, sim. Minha avó fez aniversário semana passada, 91 anos. Que bênção! 91 anos. 91 anos. Minha avó ela era diretora de colégio, né? E ela sempre nos cobrou muito rigorosamente a educação, né? Então eu estudei do pré à 8ª série na escola onde minha avó era diretora. Então eu tinha que seguir rigoroso lá. Mas voltando, Denilson, um pouquinho atrás ali, aí eu estava lá convicto que eu ia ser advogado e num determinado momento, a adolescência, disse, não quero mais ser, não é mais isso para mim. Aí minha avó pediu, mas o que você quer ser então? Tá chegando a hora, né, Júlio? O vestibular com 17 anos, 16, 17, né? O que você quer ser então? Eu quero ser médico. E aí ela me propiciou, como sempre, visitar faculdades, que tem faculdade de medicina lá em Palmas naquela época, propiciou que eu fosse ver. E aí, amigo Denilson, eu posso dizer que entrei em alguns lugares assim de medicina que são pesados para quem não está habituado com sangue, com a própria questão da morte, sabe? Entrei em alguns lugares, ver como é que era. Júlio, é isso, você vai ter que lidar com coisas desse tipo. E aí eu comecei a entender que já não era mais a medicina para mim, porque eu tenho o nosso fluido vital aí, né, vermelhinho. Sim. Quando corto o dedo muito forte, eu ponho no lado e digo, arrume para mim. Eu não gosto de olhar muito sangue, não. Então como não ia médico dar certo eu faria isso, né? Aí acabei voltando para a faculdade de Direito, né? Graças aí a minha avó ter incentivado muito. Meu pai, minha mãe, em absoluto, mas minha avó incentivou muito para isso. Que legal! Projetei, a nossa conversa inicial aqui, né? Projetei isso na minha cabeça e fiz, né? Depois, se não gostei da área, se entrando lá, vi que era outra realidade, aí você muda de novo o pensamento e vai para outra direção. Mas o importante é você projetar aquilo que você quer visualmente na tua frente. Se você fechar o olho, conseguir ver o que você sendo advogado, você sendo médico, você sendo o que você quiser ser. Né? Eu digo que, vou fazer mais uma menção à dona Genoefa, porque eu tenho uma coisa comigo, que para mim, todas as pessoas que elas já viveram mais do que eu nesse plano, elas são, para mim, um livro sem precisar ler. Isso aí. Tá? Então, certamente, a dona Genoefa, ela teve esse papel fundamental, apesar de ser uma educadora, mas com conhecimento de causa para mostrar aí para as pessoas que ela mais amava qual que era o direcionamento. E é bom a gente ter isso, hein? Que privilégio você ter, então, uma Genoefa na sua vida, seu Júlio. Com certeza. Olha, muito bacana. Bom, gente, antes de a gente partir para o lado final agora do Troca de Valor, eu quero convidar você, mais uma vez, agradecendo aqui a Uniarp e a Unimed, que são os nossos grandes parceiros, uma das melhores universidades comunitárias do estado de Santa Catarina e certamente, oxalá e que o diga com todo respeito às demais, do Brasil. Até porque a gente vê a evolução da nossa sociedade com a evolução, esse processo da Uniarp. E outro parceiraço também é a Unimed. Aqui em Caçador e em qualquer lugar do Brasil, fique tranquilo. Se tem Unimed, você tá tudo certo. Vamos lá, seguindo aqui então, assista aí o nosso break comercial da Uniarp e da Unimed.
Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta, gente. Estamos de volta aqui com o Troca de Valor, 21º episódio, aqui começando 2026, com o meu amigo Júlio Casagrande. 42 anos, hein? Já viveu também, né, Júlio? Mas acho que não chegou na metade ainda. Pela dona Genoefa, você está em 1/3. Pelo então, que eu acho que você passa de 100. Amém, amém. Bom, ô Júlio, para a gente encerrar aqui, é claro, eu gostaria de fazer aqui um bate-volta contigo e você falasse um pouquinho também, né, de repente com uma frase ou com uma palavra sucinta, o que significa isso que eu vou dizer ou essas frases que eu vou dizer a você. Começando, então, por falar aqui, tá? Eu gostaria que você... que significa... Vamos começar? Vamos lá. Genoefa! A senhora Genoefa, minha vozinha, é uma inspiração, né? É educação. Eu morei um período da minha vida com ela, né? Então, fiquei acompanhando muito tempo a minha avó lá, até o momento que saí de casa, né? Mas foi lá na casa da minha avó que eu tive o meu primeiro escritório de advocacia. Você falou só uma palavra, né, Denilson? Eu já estou me alongando um pouquinho, mas gosto de lembrar porque eu trabalhava no Cicobi até às 5 horas, né? Das 5 às 7 eu ia fazer audiência no fórum, fazia as audiências do Cicobi no fórum. E quando chegava na casa da minha avó, das 7h30, 8 horas da noite, eu fechava no quartinho que ela fez para mim, uma cadeira muito boa, muito confortável, comprou a cadeira e fez o meu escritório lá. Eu fazia minhas peças processuais aí de umas 8 à meia-noite, todo dia. Então a minha avó é uma inspiração para a educação. Ela ensina que... Eu acho que todas essas formações que eu tenho aí, eu acho que veio por inspiração, né? Ela nunca parou. Ela se formou, Denilson, ela fez faculdade aos 52 anos de idade, se formou com 56. E aí, para frente, ela educação. Que maravilha, hein? Genoefa, educação. Com certeza. Agora a gente... Chegamos lá, agora voltamos aqui. Lara. A Lara é um presente de Deus. Desculpa. Não, que é isso? Sempre que eu falo da minha filha, eu me emociono um pouco, mas a Lara é um presente de Deus. Ela veio num momento difícil, a pandemia, no auge da pandemia, em 2020 ela veio, né? Indefesa lá, a gente tinha que chegar do trabalho e mascarado, com a mão cheia de álcool e gel, e eu chegava, ela estava lá sorrindo, brincando, e a Lara é um presente de Deus, é um sonho, para mim a Lara é significado de amor. Amém. Vamos lá. Agora, falando de local. Caçador, o que é caçador para você? Caçador é oportunidade, Denilson. Eu vi muita gente ir embora daqui, vi muita gente sair em busca de algo melhor, e eu percebo que ao redor tem muita oportunidade. Caçador não fecha as portas para ninguém. Você deve buscar empreender, você deve buscar a tua colocação no mercado. O caçador tem área, tem pessoas, está estrategicamente colocado exatamente no meio do sul do nosso país. Se você fazer uma cruz para cima e nas laterais, você vai ver que é quase na metade do estado de Santa Catarina e quase na metade do Paraná com o Rio Grande do Sul. Então o caçador precisa de algum investimento, precisa de alguma atenção das pessoas que aqui governam. Não estou dizendo de forma alguma que o trabalho está ruim, não é isso. Admiro o administrador atual, inclusive. Mas precisa de uma atenção a aeroportos, a estradas ao redor, incentivo. Falando de caçador, eu até devo dizer que eu sou conselheiro de desenvolvimento econômico do município de Caçador. Então, assim, na parte econômica, quando em vez, eu dou uns pitacos lá, né? Eu opino alguma coisa ou outra sobre o município. Mas... Isso é bom. Mas o município é oportunidade, Caçador é oportunidade. Perfeito. Bom, olha só para
fazer mais um complemento, e realmente, Caçador, se hoje prosperasse a ideia que alguns encamparam, levantaram a bandeira de vamos fazer dividir, trazer, fazer o Sul é o meu país, então, naturalmente, Caçador seria a capital. Teria que ser a capital, porque nós estamos exatamente no meio. É isso aí. Tá? Então, no meio do sul do Brasil está a cidade de Caçador, estrategicamente falando. Ô Júlio, e agora falando para você, eu vou perguntar para ti, Cicobi. Vai lá, vamos fazer um merchan do Cicobi aqui. Vamos lá. Não é, assim, Denilson, como estou falando aí de forma pessoal, eu sinto Exato. até que Cicobi é mais do que um propósito para mim, sabe? Uhum. Quando você conecta um propósito de vida pessoal com um propósito profissional, você se encontra, e eu já estou lá há 22 anos quase, isso faz com que você movimente coisas ao seu redor, não só a sua própria vida, mas a vida de pessoas ao redor. O Cicobi me propiciou crescimento pessoal e profissional. O Cicobi propiciou ter o que eu tenho hoje, né? O Cicobi atende comunidades ao redor de onde estamos instalados, não somente onde temos agência, né, mas ao redor de toda a localização a gente atende socialmente falando, mesmo na educação financeira que comentamos anteriormente. O Cicobi não posso dizer que é antigo porque são 22 anos, mas é um amor antigo, é um amor que eu tenho, profissional. E eu posso dizer o seguinte também, é uma cooperativa. Denilson, cooperativas, e quem estiver nos assistindo, cooperativas podem mover o mundo para melhor. Eu acredito muito no cooperativismo, eu acredito até que falamos pouco aqui hoje, eu falo muito sobre esse assunto, então conforme o amigo foi conduzindo, eu acabei não falando tanto, mas eu daria outro podcast só sobre o cooperativismo de crédito. Quem sabe, vamos lá. Né? Mas o cooperativismo move o mundo, e como que você começa movendo o mundo é com aquela frasezinha que eu falei no começo lá do Confúcio, começa pegando as primeiras pedrinhas, depois você move a montanha, então você começa na tua casa falando sobre cooperativismo, mostrando o porquê que ele retorna valor para quem é cooperado. Por que ele é melhor do que os outros concorrentes que não fazem isso, né? Depois você vai para a tua comunidade, para o teu bairro ali, depois você vai para a tua comunidade, depois para a cidade, e aí você vai movendo o mundo. O cooperativismo pode mudar o mundo para melhor. Se as pessoas entenderem isso, observarem os princípios aqui, como eu disse, eu falei até pouco, são princípios lindos, Denilson, me permita dizer. Claro. Adesão livre e voluntária. Você só entra se você quiser. Você quer conhecer? Entra. Né? Gestão democrática. As maiores mudanças do sistema cooperativo são ocasionadas pelos donos da cooperativa, que são os cooperados. Então, se eu mudo estatuto, se eu mudo política, o que eu vou fazer com o resultado financeiro que sobrou? Eu decido. É democrático. Uma pessoa, um voto. Né? Participação econômica dos membros, né? Já falei ali, está implícito, você devolve o resultado para os membros. Educação, formação e informação, falamos bastante, né? Sobre a educação financeira. Interesse pela comunidade. Aqui me permita fazer não está sendo rápido como um amigo queria, talvez, mas me permita fazer um parênteses. O interesse pela comunidade não se mostra somente eu ir lá e palestrar sobre educação financeira. Ele se mostra em ações sociais de saúde, lazer, esporte. Inclusive, temos que fazer algumas parcerias na nossa cidade em relação ao esporte, ela está um pouco retraída essa área, mas os benefícios sociais e econômicos gerados por esse interesse na comunidade acontecem localmente, sabe? E nós, para realizar esse ato, nós temos um instituto, é o Instituto Cicobi. Ele não tem ligação direta com a cooperativa, ele é um órgão separado, e esse instituto, todos os funcionários do Cicobi se voluntariam lá para trabalhar aos sábados, domingos, feriados, falando sobre saúde, lazer, esporte, atuando na educação financeira, contribuindo com a sociedade de uma forma efetiva. Então, assim, vou abreviar a resposta que você quer, que é assim, Cicobi, princípios, propósitos e uma ferramenta de mudança do mundo. Esse é o Cicobi. E esse é o Júlio. Muito obrigado. Ô, Júlio, agora... Rapaz, Almir e Helena. Meus pais, né? Meus pais são referência, são minhas referências, né, de vida.
de caráter pessoal, né? Eu acho que o caráter, a pessoa pode até desvirtuar um pouco do seu pai, da sua mãe, mas na maioria das vezes é como diz aquele ditado, a fruta não cai longe do pé. E eu tenho no meu pai e na minha mãe grandes referências para mim de caráter, né? Pessoas batalhadoras, meu pai aí contador, né? Trabalhou mais de 35 anos na contabilidade. Hoje ele é contador de histórias. Ele está aposentado e trabalha numa empresa da família Casagrande lá no quilômetro 30, indo em direção à Macieira, onde nós temos uma agência do Cicobi lá. É verdade. E minha mãe, ela é a dona do lar. Ela não é do lar, ela é dona do lar. Ela é dona. Ela coordena todas as ações daquela família. Né? Ela vamos para passear em tal lugar, vamos visitar tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo encampa as ideias da minha mãe, ela é sempre motivada, assim, sabe? Então, meus pais são referência para mim. Perfeito. Agora, fé. Fé move o mundo, fé move montanhas, fé constrói realidades. Fé, você acreditar no que você está falando, fé, você expor de uma forma verdadeira aquilo que você sente, constrói aquilo. A fé constrói. Né? Fé, o ser humano que não tem fé, ele já se foi. Né? Perfeito. Júlio César Casagrande, presidente do Cicobi Vale dos Pinhais, no nosso 21º episódio do Troca de Valor. Eu quero... deixar aqui o nosso microfone, nossas câmeras, fique à vontade e para você fazer aqui, falar o que você quiser. O troca é seu, tá? Vai legal. Lá. Denilson, eu quero reforçar o agradecimento que eu fiz no começo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Espero de alguma forma ter contribuído com alguma coisa para vocês, valores e princípios aí. Gostaria de dizer que o teu programa, esse podcast, é inspirador de fato, né? Assisti empresários aí que passaram por grandes dificuldades, em determinados momentos mostraram como superá-las. Isso ajuda quem está no mesmo meio, né? Assisti pessoas que foram extremamente humildes se tornarem figuras internacionais, né, conhecidas no mundo inteiro. Verdade. Inclusive um foi apresentador da Rede Globo, né? Uma época. Eu ouvindo ele falar, eu digo assim, olha, ele começou dali, foi para o esporte, do esporte foi para a TV. Enfim, é tanta inspiração que o teu programa compartilha com a gente que não dá para perder um episódio, pessoal. Vocês assistam do 1º ao 21 e daí para os subsequentes após a minha entrevista aqui. Então, muito obrigado, Denilson. É sempre um prazer conversar com um amigo. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira. Hoje falamos um pouquinho mais sobre mim do que o próprio Cicobi, mas em nome da cooperativa também gostaria de agradecer, porque é um momento que a gente pode compartilhar o que a gente faz lá e é muito bonito, É algo que pode mover a humanidade, eu reforço mais uma vez. Então, é só agradecer, Denilson. Muito obrigado mesmo. Olha, Júlio, eu quero dizer para você que em qualquer área do mundo, né, ele tem que ter o humano. Então, nós não poderíamos hoje falar aqui de qualquer outro assunto sem falar de você. Muito obrigado. Tá? Muito então, obrigado. A gente precisa. E é uma mostra mais clara de que se você quer, se você mentaliza, você com certeza consegue alcançar os seus objetivos. E por isso, eu gostaria de te entregar aqui essa caneta, tá? O pessoal pode perceber aqui, já temos aqui várias pessoas que estiveram aqui, grandes nomes que realmente enriqueceram tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, e você não é diferente disso. Então, por favor, assina o nosso painel, fique à vontade, quer escrever aqui embaixo, quer escrever... Vamos lá, vou ficar em pé aqui, Denilson, com licença. Vai, fica de pé aí. Fica um pouquinho mais fácil, né? Ah, sim. Vai, fala aí, escreve, fique à vontade aí, tá? Aqui vai ser, né? Olha, vai lá, seguramos aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, então. Gente, tá aqui. Esse foi o Júlio César Casagrande com a gente aqui no Troca de Valor. Foi realmente um episódio fantástico e vale muito a pena você assistir, porque o que a gente trouxe hoje aqui nessa
troca foi digno de um episódio daqueles que é nota 10. Obrigado aí a Uniarp, muito obrigado a Unimed, obrigado a Cauane, que cuida de toda a nossa produção, obrigado a você, Júlio, e obrigado também a todos os meus amigos lá do Cicobi e a família Casagrande. Muito Valeu? obrigado. Valeu, Sempre gente. às ordens. Um abraço para vocês, até a próxima.